Aqui é uma das decisões mais importantes do ano, todo mundo certamente já ouviu falar da decisão. Limites da coisa julgada, limites temporais da coisa julgada. Eu gosto de lembrar aqui do caso que gerou a principal discussão. Foi com relação à criação da contribuição social sobre o lucro líquido lá no final da década de 80. Criou contribuição social sobre o lucro líquido, com a Constituição nova, prevendo essa contribuição. E aí muita gente disse, olha, já tem imposto de renda pessoa jurídica. Imposto de renda tem como fato tirador ter mais receitas do que despesas dedutíveis. O conceito de renda para pessoa jurídica é praticamente igual ao do lucro. Então tá havendo uma bitributação. Então foram para a justiça. É inconstitucional, porque já tem imposto de renda. O que é uma bobagem, porque a Constituição prevê o imposto de renda num canto, no artigo 153, entre os impostos federais, e prevê contribuição sobre o lucro lá no artigo 195, que é outro tributo. Não se reconhece a bitributação, mesmo que economicamente você enxerga alguma bitributação, porque há dois tributos sobre a mesma riqueza, mas nesse caso são tributos distintos, com previsões separadas, a Constituição autoriza. E também teve gente dizendo que só pode por lei complementar, porque é uma contribuição nova. Gente que não assistiu minhas aulas nem leu meu livro, né? Porque a contribuição nova, que depende de lei complementar para a Seguridade, é só quando ela é nova quanto a previsão, a Constituição que não está prevista na Constituição. Aí você criou uma nova, com base no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Se você inventar uma contribuição não prevista, é lei complementar. Contribuição sobre lucro, ora, já está prevista. Tem gente que diz, estão criando uma contribuição nova. Se fosse assim, todas seriam por lei complementar. No momento em que você cria, ela é nova. Então não é nova quanto à existência, é quanto à criação, à previsão. Né? Você inovou no ordenamento jurídico. Tá? Mas acontece que vários juízes federais caíram nesses argumentos e, em alguns casos, disseram que o tributo era inconstitucional. Em alguns casos, essas decisões foram confirmadas por tribunais regionais federais. Só que, quando lá em 91, teve decisão de TRF confirmando isso, teve decisão que transitou em julgado dizendo que o tributo era indevido, só que o Supremo decidiu em recurso extraordinário, com eficácia só inter partes. Ainda naquela época não existia repercussão geral. Valia só para Zé que estava no processo. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar obteve uma decisão dizendo que contribuição sobre o lucro líquido era inconstitucional. Transitou em julgado. Depois, em 2007, o Supremo julga uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, diz que o tributo é constitucional. Ergue homens vinculando, todo mundo tem que pagar. E o Pão de Açúcar? E os outros? Não vão pagar? 9% de contribuição sobre o lucro, tributo pesado, vão concorrer no mercado deslealmente. Deslealmente não, ganhou uma decisão judicial transitada de julgado, mas vão ficar concorrendo com quem está pagando. Bem, a Receita Federal ficou lançando esses tributos. Lançou, mesmo tendo a decisão transitada de julgado, dizendo, olha, a decisão do Supremo em ADC tem a eficácia erga omnes, desconstitui essa decisão automaticamente. Os contribuintes foram para a Justiça, mandado de segurança, a Justiça suspendeu os lançamentos da Receita, mas eles foram feitos, então não aconteceu decadência, lançou. E como tem decisão em mandado de segurança suspendendo, prescrição não ocorreu. Aí chega agora o Supremo diz, olha, a decisão que tem eficácia erga omnes desconstitui automaticamente, não precisa ação rescisória não, desconstitui automaticamente a eficácia da coisa julgada. Automaticamente. Pode cobrar. A Receita foi cobrar coisa lá de 2007. Não está prescrito. Não contava a prescrição enquanto estava suspenso e como já estava lançado não aconteceu decadência. Certo? Só que quanto à decisão em controle difuso de constitucionalidade, recurso extraordinário, o Supremo disse, olha, aquela decisão lá atrás, a primeira não desconstituiu, porque foi prazer. E não tinha sistemática de repercussão geral para valer para todos. Só que a partir do momento em que se criou a sistemática de repercussão geral, quando se julga um recurso extraordinário nessa sistemática de repercussão geral, a consequência é que também desconstitui coisa julgada para todo mundo. Então, quando a decisão tem eficácia para todos, seja repercussão geral, seja na ação de controle concentrado de constitucionalidade, ADC ou ADI, os efeitos são desconstituídos. Então, nessa linha, as duas teses firmadas, né? A primeira dizendo que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade, incidental aquele provocado pelo Zé do processo, né? O cara que está atuando no processo foi para a justiça, então que antigamente ia ficar só para ele, mas agora tem essa repercussão geral, então em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral, como aquela decisão lá atrás de 1991, não impacta automaticamente a coisa julgada que tenha se formado. Então, se eu tenho uma decisão favorável transitada de julgado para não pagar um tributo, depois vem a decisão do Supremo dizendo que aquele tributo é inconstitucional, mas no processo de Zé não tinha repercussão geral, claro que aquela decisão não se aplica para mim. Mesmo sendo relação jurídica tributária e trato sucessivo. Trato sucessivo porque você vai tendo os fatos geradores ocorrendo a cada período de tempo. Né? O cara não pagou uma vez
o tributo e acabou. Ele vai pagando sobre o lucro sempre, certo? Tanto IRPJ como o caso aqui que era a discussão de contribuição social sobre o lucro líquido. Beleza? Agora, em compensação, que o Supremo vai deixar claro que as decisões, mesmo em controle difuso, mas posteriores à instituição da sistemática de repercussão geral, fazem com que cessem automaticamente, repito, não precisa sequer de ação rescisória, automaticamente os efeitos da coisa julgada. Tá? Isso vale tanto para as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, que foi o caso da ADC lá em 2007, disse que a norma era constitucional, vale para todo mundo, fez cessar os efeitos da coisa julgada para as pessoas que tinham a decisão transitada julgada, como é o caso do Carrefour. O Supremo não modulou os efeitos dessa decisão. Não disse que era a partir de agora. Então o que que acontece? O pessoal está tendo que pagar aquele tributo desde 2007. Beleza?